mas eu quero passar logo aqui para o professor Ângelo Branco. Primeiramente, aí eu queria cumprimentar a todos, né? Cumprimentar aqui o que acabou de sair o secretário de Meio Ambiente, Bertoldi, cumprimentar aqui os companheiros que são presentes aqui, né? Guerreiros do meio ambiente aqui, local, estadual, né? Queria dizer que hoje é uma data muito importante para a gente pensar e refletir sobre as nossas condutas dentro da sociedade, né, dentro do avanço que nós temos tido no mundo, de maneira geral. No Brasil, em especial, a gente tem tido muitas perdas em relação ao meio ambiente, a gente precisa refletir isso a partir da nossa ação local, né? E aí é isso que eu venho tentando agregar em Jaboatão, né, junto aos nossos colaboradores, aos coletivos de meio ambiente, né, a Comissão Ambiental de Jaboatão, o Grupo Salve Barra de Jangada, há uma série de moradores locais de Alagoa d'Água, né, professor Anderson lá dos Curados, de Cova de Onça, né, que a gente tem aí uma missão que foi assim, foi um fruto que nós colhemos essa semana, né, Daniel esteve lá, justamente dessa mobilização social que a gente tem desenvolvido aqui em Jaboatão, né, que na orla a gente já tem isso colhido, que é o cuidado que as pessoas têm com a orla, né? E aí eu pego o exemplo das tartarugas marinhas, onde a população já tem uma ampla divulgação, né, que a importância desse animal e a fragilidade dele está ali na orla. E aí você já tem uma população que já cuida, já sabe que é um ninho, já liga, né, para o pessoal responsável da Prefeitura de Jaboatão. E é esse cuidado e esse trabalho de educação ambiental também que a gente tem desenvolvido, aliado à questão das denúncias, né? Eu estou com o meu canal no YouTube, sempre trazendo aí essas informações, sempre pautando também nesse caráter educacional, né? Porque a gente precisa estar ensinando, né? Dizendo à população, né? Quais são as leis que estão vigentes aí, que precisam da nossa proteção. Então, Jaboatão dos Guararapes, hoje, ele tem uma grande quantidade de área natural importantíssima, de Mata Atlântica, de lagoa, de restinga, de manguezal, né? A gente que integra os movimentos ambientalistas, né? Junto com o Fórum Ambientalista de Pernambuco, a gente está aí tentando instaurar o Parque das Restingas das Mangabeiras, né, ali no Rio Jaboatão, na foz do Rio Jaboatão, para preservar essa região ali, tanto de mangue quanto de restinga, e para fazer cumprir a lei, né, que nós temos aí, que é a lei 1026 de 2014, né, que instaura a lei municipal, que instaura aí a áreas de preservação permanente em regiões de mangue que ainda nós temos. Volta e meia a gente recebe alguma denúncia de aterramento de mangue e a gente precisa ingressar nessa luta aqui, não só no litoral, como a gente teve a vitória da derrubada do muro. Então a gente tem que estar ligado nisso, sempre se comunicando, né, com a população. O processo de educação ambiental é constante, mas também nas áreas de muita importância que a gente tem em Cova de Onça, a Mata de Manaçu e de Maçaíba, que são reservas estaduais, elas cortam o município de Jaboatão, e também a gente tem que ter essa preocupação de sempre estar orientando a população e fiscalizando, né, que é a nossa grande conduta. E tudo isso começa hoje, no dia 5 de junho, né, lá da década de 70, quando se começa a entender e começa a se discutir que as ações antrópicas, as ações do ser humano, né, estão degradando a qualidade de vida dos ecossistemas e estão deteriorando a qualidade de vida do ser humano também. E aí, professor Ângelo Branco, acho que finaliza o fórum fazendo aí um bate-papo final sobre a questão da lagoa e do nosso rio Jaboatão, certo, gente? São falas muito importantes, Daniel. O trabalho de Daisy, de Romero, a fala de Adriano, são falas importantíssimas. A fala de Ed agora também complementando, né, que é a questão de saúde pública, a gente precisa entender que está tudo interligado, né? A questão de Jaboatão
de toda essa área que envolve a Lagoa Olho d'Água, o estuário do Rio Jaboatão, né, todos os bairros que compreendem ali aquela região, tem a questão do saneamento, tem a questão da drenagem, ou seja, a lagoa ela está intimamente ligada ao processo de drenagem, né, do escoamento das águas pluviais, ou seja, água de chuva nessa região principalmente, não só, né, em várias outras partes de Jaboatão, elas não têm para onde correr, a drenagem ela é extremamente ineficaz, e isso se passa também por a questão do assoreamento da lagoa d'água, que hoje, né, ela está perdendo profundidade. E aí cabe também o que Ed falou, que é fundamental, né? Que é a questão do direito à moradia. Você tem ali várias famílias morando, aterrando a lagoa, né? E aí você tem que fazer um trabalho integrado. Você tem que dar moradia, dar condições de vida decentes para aquelas famílias, e ao mesmo tempo que você está preservando a lagoa, né? Sempre trabalhando com o processo de educação, sempre deve ser contínuo. E a gente precisa ainda entender muita coisa da lagoa, do sistema da lagoa e do Rio Jaboatão, né? O Rio Jaboatão tem uma comunicação com a Lagoa Olho d'Água, que se comunica também com, que vai para o canal em Piedade e segue por lá. A gente precisa entender essa dinâmica. Eu estou muito preocupado com o Rio Jaboatão hoje, uma vez que o prefeito Anderson Ferreira anunciou que vai chegar verbas do governo federal para revitalização das praias. Eu fico muito preocupado que tipo de revitalização é essa, como vai ser feita, e também com o investimento no Rio Jaboatão para se tornar ele, fazer uma dragagem no Rio Jaboatão, tornando ele mais navegável. E aí a gente tem que ter uma preocupação enorme com isso, porque a gente tem uma dinâmica de movimento de sedimento ali que pode mudar toda a estrutura, tanto da Praia de Barra de Jangada, como a estrutura que se tem ali da Associação de Pescadores. Então, tem que haver um estudo muito consciente em relação a isso. Ou seja, o Rio Jaboatão e a Lagoa Olho d'Água, elas estão ligadas. O pessoal chama ali de vala, aquele canal que une as duas partes, que vai para o Rio Jaboatão e a Lagoa Olho d'Água. A gente precisa fazer um processo de estudo, né, para saber como é que é a dinâmica ali, onde é que tem as contaminações, que o pessoal contamina a parte de drenagem, que já é muito eficiente, contamina com esgoto sanitário. Jaboatão aí está entre sempre os 10 piores dos 100 municípios do Brasil, no ranking do Trata Brasil, né, em relação ao saneamento. Tive uma reunião com a BRK, com a equipe da BRK e com a Associação de Moradores de Novo Horizonte, Barra de Jangada, onde a gente conversou sobre alguns problemas da comunidade, e a gente já tem ali até a altura da Avenida Comercial, né, ou seja, esses 2 ou 3 quarteirões da Orla até a Avenida Comercial de primeira etapa saneada. E aí a minha preocupação que não é só fazer a ligação do esgoto, mas ver onde é que tem, né, as casas que não têm nem ainda acesso à água, porque o registro lá, o procedimento deles é o quê? É ligar o esgoto àquela casa que tem ligação da água. Mas a gente sabe que existe uma população ainda que não tem essa ligação com a água, né, de ter acesso à água, de dar acesso à água, esgoto tratado, preocupar ali no processo de educação, né, esse trato social que a BRK não tem junto com a Compesa, que deveria ser obra da Prefeitura de Jaboatão, de cadastrar esse pessoal, de fazer uma coleta de dados, para justamente não acabar o que acabou tendo nos últimos dias, né? Ou seja, a lagoa encheu, né? Subiu ali 2, 3 metros, não sei ao certo, né? E demora para caramba para ceder essa água. A quantidade de gente prejudicada, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista de saúde pública, é muito sério. Então, a gente precisa trabalhar, fazer os estudos em relação a essa questão, tanto no Rio Jaboatão quanto na Lagoa Olho d'Água. Lembrando que tanto o estuário, o manguezal, o Rio Jaboatão, a Lagoa Olho d'Água, a área de restinga, tudo isso a gente tem ali pelo menos umas 2 ou 3 leis que defendem, né? Por exemplo, só para citar aqui, né, a Lei Estadual 9.931, né, que preserva toda a região de estuário em todo o estado de Pernambuco, de qualquer rio que seja,
A gente tem a resolução do CONAMA 303 de 2002, protege a região de Restinga. A gente tem a própria lei orgânica do município, né? Artigo 169, 171, 172, 173, que defende todas essas áreas, né, em relação à proteção ambiental, que infelizmente a gente não vê ainda sendo cumprido, né? Daniel falou aqui muito bem, e é perceptível que a gente vê que há o desmonte da Secretaria de Meio Ambiente, que não existe mais, de gestão urbana, que apenas se preocupa em liberar uma obra, liberar outra, e não tem a obra de fiscalização nenhuma, não tem um serviço de fiscalização, e ainda mais, não é só fiscalização, é um processo de educação contínuo, que poderia ter feito com os equipamentos que a prefeitura já tem, já dispõe, né, com o pessoal, inclusive, ligado aos agentes comunitários, né, de vigilância ambiental, os agentes comunitários de saúde. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de saúde das pessoas, né? A gente está falando de qualidade de vida para as pessoas. Então, é isso que a gente precisa, né, tá sempre lutando, sempre conversando com as pessoas, né? O depoimento do pessoal que é lá da Lagoa, né, que mora na Lagoa, foi importantíssimo. A última vez que eu estive na Lagoa, a gente descobriu que tinha um cemitério de animais de grande porte. Ou seja, né, o pessoal depende de cria cavalo, né, para transporte próprio, né, para trabalho de maneira geral. Quando esse animal morre, ele vai ser jogado lá na beira da lagoa d'água. Ou seja, mais um agravante de poluição que a gente tem ali. Então a gente precisa pensar de maneira integrada, né, serviços públicos de saneamento, né, meio ambiente e, claro, a gente tem que preocupar com as pessoas, a gente tem que ver as questões sociais. Meio ambiente é geração de qualidade de vida para todo mundo. É isso, Daniel. Obrigado, professor. Queria agradecer essa tua iniciativa, que é sensacional. Muito obrigado.